Porque você, mesmo comendo muito pouco, não consegue emagrecer. Hoje eu vou te falar os 5 motivos pelos quais isso exatamente está acontecendo na sua vida hoje e como resolver de uma vez por todas o seu emagrecimento, mesmo que você já esteja comendo pouco e talvez o metabolismo não esteja 100% acelerado ainda. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico, pós-graduado em nutrologia pela USP. Também fiz algumas especializações fora do país, em Harvard, focadas em emagrecimento e em como acelerar esse processo, como eu já tenho feito aqui no meu instituto, para mais de 5 mil pacientes. E eu vou te dar esses insights agora para você também ter resultados na sua vida. Então, vamos diretamente ao ponto. Do que se trata exatamente o problema de comer pouco e mesmo assim não emagrecer? O primeiro grande motivo é o que eu chamo de platô do metabolismo. Isso aqui é um pouco mais raro, mas pode estar acontecendo no seu caso. O que acontece é, se você já vem fazendo dieta faz muito tempo e você já vem fazendo uma restrição de calorias, comendo muito pouco há muitos e muitos meses, o seu corpo pode entrar em um modo de parada do metabolismo. Ele não vai, de forma alguma, descer mais nenhum grama, porque o seu corpo, você precisa entender o seguinte, que ele não quer exatamente que você emagreça, porque o seu corpo entende o emagrecimento como você está passando fome, você está morrendo. Então, por isso que quando você começa a emagrecer, o seu corpo começa a lançar mão de estratégias que vão tentar parar esse emagrecimento. O corpo vai alterar os seus hormônios de tireoide para deixar o seu metabolismo mais lento. Vai alterar os seus hormônios da fome para te dar mais fome, né? Já notou que depois que você começa a fazer uma dieta, aumenta a sua fome? É por isso. E vários outros mecanismos para que você consiga não emagrecer mais e manter o seu peso, porque o seu corpo está preocupado com você emagrecer demais. E é um mecanismo de autodefesa, mas existem algumas formas de você burlar esse mecanismo para voltar a emagrecer. E isso aqui, como eu falei, para você ter certeza que isso aqui está acontecendo com você, você tem que estar com a dieta restrita, pelo menos aí 6 meses, com a dieta restrita e contada. Eu sei que isso aqui não é um caso para a maioria das pessoas, porque na realidade, vou ser bem sincero com você, que a maioria das pessoas acha que come pouco, mas de fato não come pouco. Eu vou explicar aqui já já como é que resolve isso também. Então, se você está mais de 6 meses fazendo uma restrição calórica muito agressiva, o seu corpo vai entrar nessa parada total do metabolismo, nesse platô, e você vai precisar fazer algumas estratégias para poder tirar desse platô. Uma das estratégias que mais se usa é uma estratégia chamada refeed. O que é isso? É uma estratégia que você vai aumentar, paradoxalmente, um pouco as calorias da dieta. Pois é, eu sei que é estranho, mas funciona. Quando você aumenta um pouco as calorias da sua dieta, o seu corpo é como se ele voltasse o metabolismo a funcionar aos poucos. Então você passa aí 4 a 8 semanas se alimentando um pouco mais do que o normal para voltar aquela parte metabólica do seu corpo. Estamos bem, não estamos morrendo e tudo mais. E isso vai tirar você daquele platô de emagrecimento, né? Como se você está aqui, ó, emagrecendo, aí você entra no platô aqui. Aí você aumenta um pouco as calorias, aí pode ser que ganhe 1 ou 2 quilos aqui na parte de mais de água, não necessariamente gordura, e aí o seu corpo volta a emagrecer de novo. Isso aqui é o que faz essa estratégia para fazer com que você volte a emagrecer, mesmo tendo o metabolismo mais modificado. E vamos agora à causa mais comum de você estar comendo pouco e não emagrecendo, que é a qualidade alimentar. Pois é, na realidade, grande parte das pessoas confunde alguns conceitos. Qualidade com quantidade alimentar. Então, talvez em relação à quantidade, você realmente esteja comendo pouco. Mas não é a quantidade absoluta de alimento que importa, e sim as calorias daquele alimento. Porque existem alguns alimentos que têm uma densidade calórica aumentada. Vou dar um exemplo. Castanhas, amendoim. São alimentos que você muito facilmente coloca aí do lado da sua mesa, está trabalhando aqui, muito facilmente você pode comer uma caixa de castanhas, e isso pode ter, acredite se quiser, 500, 800, 1000 calorias naquele punhado ali de castanhas que você está comendo. E você pode ficar pensando depois, eu só comi aquela castanha, depois eu almocei, depois eu jantei, e não sei porque eu não consigo emagrecer. A realidade é que talvez você esteja comendo pouca quantidade, mas muitas calorias. E no fim das contas, o que importa são as calorias. Então, muito cuidado com o tipo de alimento, a qualidade alimentar da sua dieta. E outro ponto que muitas pessoas confundem também é um alimento ser saudável e ser calórico. Por exemplo, castanha pode ser, em uma quantidade moderada, um alimento saudável, mas não quer dizer que não é calórico. Então você pode estar se alimentando muito saudável, mas com a dieta de altas calorias e não conseguir emagrecer. Por outro lado, você pode estar se alimentando de uma alimentação que não é tradicionalmente vista como saudável, você comer fast food e tudo mais, e você pode conseguir emagrecer. Por quê? Porque se trata de calorias. Se você comer, por exemplo,
uma refeição de fast food no dia, muito provavelmente você não vai engordar se você só comer aquela refeição naquele dia. Então, o grande ponto é você fazer um cálculo não só das calorias que você está se alimentando, mas também de qualidade alimentar. As suas calorias estão vindo de onde? Estão vindo de alguns alimentos que podem trazer mais saciedade ou menos saciedade. Porque, pense bem, o que é que vai mais trazer saciedade para você? Você comer, sei lá, uma melancia inteira ou comer a mesma quantidade de calorias em castanha. Muito provavelmente uma melancia inteira vai te dar muito mais saciedade. Então, é por isso que a escolha alimentar, ela vai influenciar muito no fato de você estar comendo pouco e mesmo assim não emagrecer. Pequena pausa pro vídeo, se você está gostando, me segue aqui no Instagram, @Dr. Vinícius Valença. Eu posto conteúdos como esses todos os dias no meu Instagram. Aqui não estou para te vender nada, realmente só para divulgar a mensagem e você conseguir ter o máximo de resultado na sua vida. Vamos agora para uma terceira causa, já foi a primeira, já foi a segunda. Essa aqui eu quero falar para você que é a mais importante, tá? Então fica até o final para ver a quinta causa. Essa aqui é uma causa que também não é tão comum, mas quando essa causa está presente, vai ser praticamente impossível você emagrecer, vai ser muito mais difícil, independente se você está comendo pouco ou muito, que é hormônios desregulados. E eu, inclusive, já fiz algumas especializações no exterior focadas na parte de hormônio. E eu consegui entender que os hormônios são extremamente importantes para o emagrecimento. Quando eu estou falando de hormônios aqui, eu estou falando especificamente de hormônios androgênicos, né, que a gente chama na medicina, que é, por exemplo, no homem é a testosterona. Na mulher também tem a testosterona e também tem alguns outros hormônios que são considerados hormônios esteroides. E vou dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo é de um homem que está acima do peso e está comendo muito pouco, mas está com a testosterona baixa, porque existe uma síndrome chamada síndrome MOSH que faz com que o excesso de gordura reduza a testosterona. E se o homem está com a testosterona baixa, adivinha? Ele não vai ter disposição, não vai ter energia. A lipólise, a queima de gordura estará prejudicada. Esse homem não vai conseguir queimar gordura com tanta eficácia. Então, esse homem pode estar comendo pouco, mas o metabolismo pode estar tão prejudicado pelos baixos hormônios que aquele homem pode ter uma grande dificuldade de emagrecer, mesmo comendo pouco. E o segundo exemplo é uma mulher, por exemplo, que está aí na pós-menopausa, ou ali, passou de 45, 40 anos já. Coisa mais comum do mundo é uma mulher chegar na cidade e falar assim: eu nunca tive barriga e agora eu tenho. Eu nunca engordei e agora, depois dos 40, depois dos 45, eu comecei a engordar. Por quê? Pela queda de 3 hormônios específicos. O estradiol, que vai fazer com que o metabolismo fique mais lento e que a fome aumente. A testosterona, que também vai dificultar a parte de energia e disposição. E a progesterona, que vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar a ansiedade, e com isso pode vir também a compulsão alimentar, né? A famosa compulsão por doces que muitos pacientes falam. Na verdade, não é um termo médico, não existe compulsão por doces. A compulsão alimentar é por qualquer alimento, que é quando você come de forma descontrolada. E se a mulher está com esses hormônios desregulados, que é muito comum nessa fase da vida, vai acontecer de essa mulher realmente ter uma grande dificuldade para emagrecer. O metabolismo vai estar mais lento, a fome vai estar aumentada, e quando o estradiol está baixo, que é esse hormônio bem importante para a mulher, essa gordura ela vai se direcionar para a parte da barriga. E é daí que vem o aumento da barriga da mulher na pós-menopausa, ou ali até um pouquinho antes, mas quando esses hormônios já estão na queda. Esse é o terceiro grande motivo. Então avalie com o médico. Isso aqui eu não posso dar dica para você do YouTube. Você precisa ver com o médico, avaliar seus hormônios e avaliar a reposição, porque existe sim contraindicações, existem riscos. O seu médico tem que ser responsável para saber falar para você quais são esses riscos, quais são as contraindicações e qual a melhor dosagem para você. Digo também que quando você tem essa desregulação dos hormônios e você repõe esses hormônios, a sua vida melhora, a sua saúde melhora. Não ache também que hormônio é veneno, não é. Hormônios nas doses fisiológicas normais vão fazer muito bem para você. Precisamos disso, na verdade, para sobreviver. Vamos falar de outra coisa, que é o famoso cortisol. Você sabe o que é isso? É o chamado hormônio do estresse. Será que esse hormônio é ruim? Depende se é um aumento agudo, ou seja, o seu cortisol, ele, por exemplo, durante o começo do dia, ele faz um pico e ele vai caindo. Isso aqui é um aumento que a gente chama de fisiológico, um aumento normal. Se o seu cortisol aumenta pela manhã, isso é um bom sinal, é para você estar alerta pela manhã, é para você acordar, isso é normal. Agora, qual o grande problema do cortisol? É quando ele está sempre aumentado. E quando é que ele está sempre aumentado? Quando você está sempre estressado, sempre no modo que a natureza chama de luta ou fuga, sempre com problemas de trabalho, problemas pessoais, o que quer que seja, e você não encontrou mecanismos para lidar com esse estresse ainda, e isso vai fazer com que o seu cortisol esteja sempre alto. E o cortisol estando alto
vai aumentar uma coisa chamada resistência insulínica. Acho que você já ouviu falar disso. Que é como se fosse o primeiro passo, a semente para, infelizmente, a diabetes tipo 2, que é uma doença que vai realmente prejudicar muito a sua vida. Então, para evitar isso, você precisa aprender a controlar o seu estresse. Seja tirando o fator de estresse ou aprendendo a lidar com aquele estresse através de meditação, através de respiração. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu ensino sobre como lidar com o estresse. Mas aqui o grande ponto é, resistência insulínica vai prejudicar o seu metabolismo. Mesmo comendo pouco, se o seu metabolismo está prejudicado, se sua glicose, seu açúcar no sangue está lá em cima toda hora, vai ser bem mais difícil de você emagrecer. E esse é o quarto motivo. E agora vamos para o quinto motivo, que eu acho que é o mais importante, porque se trata não dos hormônios, não do metabolismo, não da qualidade alimentar, mas sim aqui, ó, porque o emagrecimento ele acontece na mente. E eu, como médico que também tem algumas especializações na área de psiquiatria, consigo entender muito bem esses processos funcionando juntos. Muitas pessoas acham que emagrecer é uma corrida de 100 metros. Eu vou cortar totalmente as minhas calorias e vou tentar emagrecer o mais rápido possível para poder caber no meu biquíni que eu vou para uma festa de aniversário ou que eu vou para o casamento, o que quer que seja. Mas a realidade é que se você pensa assim, você está se colocando numa posição em que o efeito sanfona ele vai acontecer. Então muito cuidado com isso. E você deve ver mais como uma maratona. O que é uma maratona? É quando você está ali aos pouquinhos emagrecendo, você não precisa ser muito agressivo, tá? Eu sei que motiva, né? Você vê a balança caindo ali, você emagrecendo rapidamente, mas quanto mais você enxerga o emagrecimento como uma maratona, como algo que você vai não só ter ali uma fase de ataque, você vai emagrecer rápido, mas depois você vai ter que manter, mais você terá sucesso. Então, cuidado para não se privar muito, cuidado para não fazer uma dieta muito agressiva e terminar caindo nessas armadilhas e terminar ganhando peso de volta ou até entrando no efeito platô. Por isso, vejo emagrecimento não como uma corrida, mas como uma maratona. Se você gostou do vídeo, considere clicar em se inscrever, ativar o sino, dar like, e eu estarei postando cada vez mais conteúdos interessantes para você. E eu acho que você vai adorar esse outro vídeo aqui.